Oh, aleluia. Nós escolhemos nos embriagar nesta manhã. Não com vinho, não com a substância natural, mas nós escolhemos nos embriagarmos do teu Espírito. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, eu costumo dizer que Deus ele não tem problema de você se embriagar. Amém? O problema que Deus vê é qual tipo de substância que você usa para ficar embriagado. Amém? Ele diz, não se embriague com vinho, porque vai dar confusão. Provérbios diz que você toma vinho de tal forma que ele vai fazer você acordar em um lugar que você não sabe onde está, com um galo na cabeça, se perguntando o que aconteceu. Está em Provérbios. Mas, sabe, existe uma embriaguez da parte do Espírito Santo que é da vontade de Deus para nós. Amém? Aleluia. E a forma como você se enche do Espírito, se embriaga do Espírito, é com salmos, hinos, cânticos espirituais. Aleluia. E nessa manhã, né, eu acredito que não nesse momento, mas mais tarde nós vamos ter a oportunidade de praticarmos a embriaguez do Espírito Santo. Você está pronto? Aleluia. Amém. Eu sei que é loucura para a sua mente. Rapaz, eu vou para a igreja para me embriagar. É. Amém. Porque um bêbado, ele não tem problemas. Eu nunca conheci um bêbado liso, sem dinheiro. Ele chega no bar, pode ser que ele nem tenha dinheiro. Mas ele fala, eu vou pagar uma para todo mundo. Ele é o cara mais rico do bar. Um bêbado é o cara mais alegre também do bar. Aleluia. E sabe que Deus, ele deseja, não é? Que nós, os seus filhos, andemos cheios do Espírito Santo, embriagados. Uma outra coisa que bêbado não tem é problema. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então a gente vai ter esse momento ainda hoje, eu creio nisso. Glória a Deus. Você pode se assentar, muito obrigado. Pessoal do louvor, bom trabalho, Deus abençoe. Glória a Deus. Você está pronto para um pouquinho mais hoje? Aleluia. Glória a Deus. Estamos dentro desse contexto, dentro desse tema, no mover do Espírito. Como eu estava falando ontem, não é? Nós precisamos desenvolver uma dependência do Espírito Santo. Essa dependência tem que ser nele e não na nossa habilidade humana, não na nossa habilidade ou capacidade natural. Amém? Se você se lembra bem, Atos no capítulo 17, a Bíblia fala que Paulo ele estava em Atenas e ele é levado por alguns filósofos para esse lugar chamado Areópago. Era uma tribuna, era um lugar onde eles se reuniam. Os filósofos se reuniam para falar sobre filosofia, educação, ciência. Os gregos, eles eram muito, assim, ativos nessa área, né? Eles prezavam o conhecimento natural. E eles tinham essa gana por aquilo que era novo, pela última moda. E Paulo se encontra naquele lugar. E a Bíblia fala que Paulo, ele até começa a citar alguns poetas locais para tentar se identificar com o povo. Ele fala sobre aquele Deus desconhecido, onde havia um altar para ele. Paulo explica que aquele altar ao Deus desconhecido, os gregos, eles eram tão idólatras que eles erigiram um altar para algum Deus que eles não conheciam. Caso eles não conheciam algum Deus, não é? Para que nenhum deles se sentisse excluído da adoração deles. E Paulo usa esse contexto para falar de Deus, o Deus criador dos céus e da terra. E a Bíblia fala, queridos, que Paulo ele passa ali um tempo nesse lugar chamado Areópago e ele ministra, fala. Obviamente você entende que Paulo era um bom pregador. Quem tem certeza aqui que Paulo pregava bem, se expressava bem, era um homem culto, um homem estudioso, né? Sentava aos pés de Gamaliel para aprender. Eu tenho certeza que uma ministração de Paulo me deixaria de boca aberta querendo ouvir mais.
E Paulo, obviamente, usou toda a sua habilidade, a sua eloquência, não é? O seu conhecimento natural, inclusive citando poetas locais para aqueles filósofos, para eles se identificarem com o que Paulo estava dizendo. Mas sabe o que aconteceu? Depois que Paulo pregou a palavra, ministrou a palavra, eles disseram, rapaz, Paulo, tu prega bem. Você fala bem, isso é tradução de Sheila Lacerda 2018, amém? Eles disseram, olha, você prega bem, ó, da próxima vez que você passar pela cidade, venha para cá, a gente quer te ouvir mais. Mas em Atenas, amados, não houve nenhuma implantação da igreja por Paulo. Em Atenas, não houve nenhuma obra eminente que tenha acontecido nesse período. Na verdade, a Bíblia só relata alguns poucos que se converteram ouvindo Paulo em Atenas. Sabe por que isso? Porque o intelecto humano não pode produzir resultados divinos. Então, Paulo, por mais ungido que ele fosse, mas porque aqueles filósofos receberam ele na esfera da filosofia humana, receberam ele na esfera mental e terrena, não pode haver neles o fruto do arrependimento e não pode haver neles verdadeiramente um resultado divino. E Paulo, quando ele sai de Atenas, a primeira cidade para onde Paulo vai é a cidade de Corinto. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia à luz agora do que eu acabei de te dizer. Abra a sua Bíblia, por favor, comigo. Em 1 Coríntios, no capítulo 2. 1 Coríntios. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 2. No versículo 1, diz assim. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com superioridade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Você percebe que Paulo aqui, ele tem talvez uma disposição diferente depois da experiência dele em Atenas. Ele vai até os irmãos em Corinto, ele diz, olha, eu fui até vocês anunciando o testemunho de Deus, e eu não fui com superioridade de palavras. Eu não fui me referindo aos seus poetas locais, eu não fui me referindo à sua esfera filosófica, natural, humana. Ele disse, eu estive convosco, eu fui até vocês, nada ou determinado em nada saber a não ser e nada anunciar a não ser Cristo crucificado. Aleluia. Porque, amados, é Cristo crucificado. É a mensagem da cruz que traz transformação para o homem. Aleluia. Amém? Então, continuando o texto, ele diz no versículo 3, e eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Quando Paulo fala aqui que ele estava com fraqueza, não é aquilo que a gente diz lá no Nordeste, com escurecimento de vista. Uma vez eu estava traduzindo do português para o inglês, eu estava traduzindo o pastor João Roberto para um americano que estava visitando Campina Grande. E o pastor João Roberto começou a falar da experiência dele com a obra, com a construção, que estava ficando muito pesado para ele. E ele começou a dizer de escurecimento de vista. Falei, gente, como é que eu vou traduzir isso? Mas escurecimento de vista é quando dá aquela fraqueza, né? Você não comeu bem naquele dia, né? Você começa a passar mal, tá fraco, precisa se deitar. Em outras palavras, quando Paulo fala aqui que eu fui ter convosco em fraqueza, não é porque ele estava em jejum e passou mal, não. Amém? Ele foi em fraqueza no sentido de saber que na habilidade natural dele, ele não podia produzir resultado divino. Então, ele sabia que em Atenas ele não teve o resultado que Deus queria para aquele povo.
Então, na próxima cidade que é Corinto, ele vai com essa determinação. Ele diz, olha, quando eu fui ter com vocês, eu não usei superioridade de palavras. Eu não usei da minha sabedoria humana para comunicar a respeito de Cristo crucificado para você. Aleluia. Eu estive em fraqueza, em temor e em grande tremor. Ou seja, tudo que eu falava, eu procurava falar da forma que o Espírito Santo queria comunicar as verdades para você. Aleluia. Eu não procurei usar ilustrações da minha própria natureza. Ilustrações da minha própria habilidade natural. Mas aquilo que eu comuniquei para você foi em grande tremor e temor. Foi aquilo que o Espírito Santo compartilhou direto no meu coração. E eu estava ali com vocês, compartilhando a mensagem da cruz. Aleluia. Então, no versículo, continuando, aí no versículo 5, versículo 4, ele diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que, ou seja, essa era a finalidade. Foi para isso e por isso que Paulo foi para Corinto determinado a fazer coisas diferentes, a se mover pelo Espírito, para que a vossa fé, ou seja, para que a fé dos irmãos que estavam em Corinto, não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aleluia. Amém, queridos? Sabe, isso não é só para um pregador. Essa mensagem não é só, aquilo que Paulo nos ensina aqui, não é só para quem é professor do Rema ou para um pastor de igreja, mas é para todo aquele que é nascido de novo. Você não pode produzir resultados divinos dentro do contexto que você vive, com a sua sabedoria humana. Amém? Aleluia! E Paulo, ele foi determinado. Ele disse, a minha palavra e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria humana. Ou seja, quando eu estava pregando a palavra para você, eu não estava fazendo a minha habilidade. Eu não estava fazendo na minha eloquência natural o que eu tenho para fazer. Eu não estava fazendo o meu dom natural que Deus me deu. Eu estava fazendo e operando de um dom que é superior. Eu estava operando pelo Espírito. Aleluia. Aleluia. Ele disse, em demonstração do Espírito e de poder. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Oh, aleluia. Ele vai te guiar em toda a verdade. Aquela verdade que eu pude compartilhar porque você já podia receber. E aquela verdade que eu não pude transmitir ao teu coração porque você não tem capacidade para receber ainda. Quando vier o Espírito Santo, ele vai compartilhar. Ele vai te guiar em toda essa verdade que eu não te disse ainda. Oh, aleluia. Amém, queridos? Então não existe nenhuma desvantagem de você viver no ano 2019. Eu costumo dizer isso, talvez você já tenha me ouvido falar sobre isso. Amém? Pessoas dizem, eu queria estar lá com Jesus, andar com Ele, estar dentro do barco com Ele. Jesus só era um, só estava em um lugar de uma vez só. Mas quando Ele morreu e ressuscitou, Ele nos deu esse poder maravilhoso, essa habilidade maravilhosa, o Espírito Santo, que agora vem nos guiar em toda a verdade. Vem nos ensinar todas as coisas. Vem nos lembrar de tudo que Jesus disse. Então, quando você esquecer aí alguma coisa que Jesus disse, não se preocupe não. O Espírito Santo vai te lembrar. Ele vai te lembrar que você precisa perdoar. Nem se preocupe. Ele vai te lembrar que você precisa tirar essa raiz de amargura daí de dentro. Ele vai te lembrar que você precisa viver uma vida mais santificada para Ele. Ele vai lembrar você de tudo que Jesus disse. Amém? Então, eu gosto de dizer que o Espírito Santo, ele alarga a nossa capacidade para receber de Deus.
Aleluia. Quando o Espírito Santo veio morar dentro do seu espírito, ele veio, imagina o Espírito Santo, não é coisinha pequena não. Ele veio alargando coisas dentro de você, fazendo morada ali, e todo dia, se você permitir, ele vai expandindo você. Oh, aleluia. Todo dia, se você permitir, ele dá mais uma expandida em você. Oh, aleluia. E mais um pouquinho você pensa que cresceu. E você pensa que avançou em algumas áreas. E o Espírito Santo vem e ele alarga você em outras áreas que você não imaginava. Aleluia. Então, o nível de crescimento não é Deus quem determina para a sua vida. É você que determina até onde você vai crescer. É você que determina até onde você vai deixar o Espírito Santo alargar a sua capacidade para receber de Deus. E sabe, querido, você já recebeu muito de Deus. Eu sei que você é uma igreja bem ensinada. É uma boa palavra que você recebe aqui. Mas existe mais de Deus para a tua vida. Existe mais crescimento, mais rompimento para acontecer. Aleluia. Este ano é um ano de aceleração para a tua vida. Oh, aleluia! Duda estava orando, ministrando aqui, ungida pelo Espírito Santo. Eu não sei se você entendeu algumas coisas que ela liberou sobre a tua vida. Mas esse ano é o ano de grandes colheitas. Aleluia! Colheitas abundantes estão chegando para a tua vida. Como é que você pode receber todas essas colheitas de plantações que você fez ao longo dos anos? Eu vou te dizer como. Pela ajuda do Espírito Santo. Porque ele alarga a sua capacidade para receber de Deus. Ele alarga a sua capacidade para entender melhor a respeito das verdades da palavra de Deus. Ele alarga o seu conhecimento. Ele alarga o seu entendimento. Ele alarga a sua inteligência espiritual. Ele alarga o seu homem interior. Ele alarga o seu nível de revelação. Ele alarga o dom de Deus que opera na sua vida. Ele alarga a unção de Deus que já opera na sua vida, que precisa aumentar, precisa crescer. Este ano é o seu ano de coisas sobrenaturais acontecerem. Oh, aleluia. Eu vejo o mover do Espírito Santo sobre a tua vida, pastor. Sobre a tua vida, Jussane. É um ano de expansão, diz o Senhor. É um ano de alargamento. Alargamento em todas as áreas. E principalmente, alargamento no dom do Espírito Santo que opera na vida de vocês dois. Deus está alargando coisas agora mesmo. Deus está alargando capacidade agora mesmo para receber mais dele. O dom que opera na sua vida, vai haver uma unção maior sobre ele. Os dons que operam sobre a vida de vocês dois, esse dom será multiplicado. Ele será alargado. Preguem, vrain, dobrestan, tovelisha, tamorosata. E a unção na qual você opera, e a unção na qual você também opera, essa unção será alargada, essa unção será expandida, porque este é o tempo, diz o Senhor, tempo de aceleração, tempo de mudanças, tempo de crescimento, tempo de coisas romperem, é o tempo do seu rompimento, diz o Senhor, e eu farei coisas extraordinárias. E haverá alargamento nos dons do Espírito Santo. Dons do Espírito Santo vão começar a operar de forma poderosa, eminente, de forma tremenda. Uma maior intensidade nos dons e na operação dos dons do Espírito Santo vão começar a fluir. Eu vejo o dom de cura sendo expandido. Coisas sendo trazidas para suas mãos em forma de unção. E quando você impor as mãos sobre enfermos, eles serão instantaneamente curados. Eu ouço o Espírito da Graça dizendo:
Este é um tempo de nova graça para este lugar. Este é o tempo de uma nova unção vindo sobre esta igreja, vindo sobre a liderança desta igreja. Brigindele foreixe palevantoa, repali flastou brigandele freia, letorosa pamanim. E vai acontecer tantas coisas inusitadas. Coisas inusitadas, surpresas tão grandes que você vai olhar e vai dizer, ei, eu nem sabia que isso estava chegando. Eu nem sabia que isso estava vindo. De que direção veio? Eu não sei, só sei que me atingiu. E a glória de Deus veio junto. E a unção de Deus veio junto. E a capacidade de Deus veio junto. Aleluia! 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 Você pode levantar sua mão. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Por um ano de rompimento. Um ano de acréscimo. Um ano de aceleração sobre os teus filhos. Sobre os meus irmãos. Um ano sobrenatural. Um ano extraordinário para o teu povo nessa igreja. Nesse corpo local. Haverá tanto crescimento. Se prepare, querido. Haverá crescimento. Crescimento em várias áreas da sua vida. Alargamento em várias áreas da sua vida. Aleluia. 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 E aqueles que estão conectados com essa liderança, aqueles que estão conectados com essa liderança e com essa igreja, desfrutarão do mesmo alargamento. Desfrutarão do mesmo crescimento. Esse alargamento vai chegar nos teus negócios. Esse alargamento vai chegar nos teus estudos. Esse alargamento vai chegar nos teus concursos. Concursos que você quer prestar, concursos que você quer entrar, haverá ampliação, haverá alargamento, haverá capacidade sobrenatural para ser e fazer. Aleluia! 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 Se eu fosse você, eu ficava de pé. Aleluia! Aleluia! Eu vou te dar um tempinho para celebrar essa palavra. Essa palavra que você recebeu. Nós nos alegramos. Nos alegramos pelo rompimento, pelas colheitas abundantes. Nos alegramos. Nos alegramos. Nos alegramos. Nos alegramos pelas coisas que o Senhor quer fazer em nosso meio. Aleluia. 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 Glória a Deus. Nós recebemos cada palavra e dizemos que será assim como o Senhor disse. Aleluia. Branga de flash. Branda tahas. Bringa na halifelish. Mahabrose baha. Aleluia. Aleluia. Breketi flush tamaras. Manflish pa. Aleluia. Você pode ficar sentado se você conseguir. Aleluia. 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 Ha 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 ha. E o diabo pensou que ia te deter esse ano. Ele pensou que ia conter o seu crescimento e o seu rompimento. Mas ele não pode, querido. Ele não pode. O diabo não pode. Ele não pode. Aleluia. Aleluia. Ele não pode. Porque a palavra de Deus já foi liberada.
Porque Deus já disse, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Aleluia. Aleluia. Você pode estar dizendo, que povo doido é esse? A gente já está bêbado aqui. Amém. Oh, aleluia. A gente já está doidão, chapado. Entendeu? E é melhor você entrar nessa onda. Aleluia. Sabe, eu costumava beber antes de me converter. E eu te disse, eu me converti com 15 anos de idade. Mas imagina a minha vida. Como seria sem Jesus? Mas eu já bebia aos 15 anos de idade. Na verdade, eu comecei bem pequeno. Meu pai pegava a chupeta, mergulhava na cerveja e dava pra gente. Então, eu bebi a minha vida toda, até os 15. Depois disso, eu parei, amém? E uma coisa sobre beber, ou ir pro bar para beber, é que a pior coisa que você pode fazer é arranjar uma pessoa para ir pro bar contigo que não bebe. Porque quando você chega lá, você quer tomar todas e a pessoa só fica olhando você. Te julgando, te censurando. Amém? Então, num culto como esse, quando as pessoas começarem a beber, não é para tu ficar olhando, censurando, julgando. É para beber também. Aleluia. Oh, aleluia. Amém? Eu não sei qual é o bar que você já frequentou, mas eu quero te dizer, nós estamos no bar do Joel hoje. Joel 2:28. E derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. Vossos jovens terão visões. Derramarei do meu espírito sobre os servos, sobre as servas. Aleluia, nesses últimos dias. Aleluia. Amém. Pode ser que é loucura no começo, mas quando você dá uma simpadinha, você vai querer mais. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 1, vamos voltar para lá. Oh, aleluia. 1 Coríntios capítulo 1. Glória a Deus. Em todo tempo. Oh, aleluia. Minha irmã mais velha acabou de dizer algo, eu vou junto. Amém. 1 Coríntios 1:18. Diz assim, porque a palavra ou a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia. Cristo crucificado, essa mensagem da cruz é loucura para quem perece, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia. Olha o que ele diz. Eu queria pular com você para o versículo 21. Diz assim, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Oh, aleluia. Versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne. Nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis, desprezíveis deste mundo, e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Oh, aleluia. Aleluia. A mensagem da cruz é loucura para quem perece, mas para nós é o poder de Deus. Aleluia. E sabe, queridos, Deus, Ele escolheu fazer desse jeito.
Ele é especialista em pegar gente que não presta, gente que não vai dar nada, gente que na família não ia ser ninguém. Ele é especialista em pegar o lixo da sociedade e transformar em campeões. Oh, por isso que tem jeito para o teu filho, querido. Por isso que tem jeito para a tua filha. Tem jeito para a tua família. Jesus dá jeito em tudinho. Aleluia. Agora olha o que Paulo diz. Ele diz, olha, vede irmãos, em outras palavras, dá uma olhadinha ao redor. Dá aí uma olhadinha assim, faz assim, de lado, isso. Paulo está pedindo para fazer. Ele fala, vede irmãos, a vossa vocação. Que não são muitos os sábios, segundo a carne. Dá uma olhadinha de novo. Dá uma olhadinha. Não são muitos os sábios. Não são muitos os poderosos. Não são muitos os nobres que são chamados. Ei, mas Deus escolheu você. Você não entrava no requisito de ninguém. Amém? Você não passava no crivo de ninguém. Mas Deus olhou você e falou assim, ei, desce aí, eu vou fazer alguma coisa. Oh, aleluia. Ele olhou a sua fraqueza. Ele olhou a sua mentalidade e falou, rapaz, eu posso fazer alguma coisa nisso aí. Aleluia. Ele falou, é fraco, pronto, pois é aí que eu vou fazer você ser forte. Aleluia. Não é chamado, não, pronto, eu vou te dar uma vocação e você vai ver. Aleluia. Tem problema de complexo de inferioridade? Eita, mas é isso aí mesmo. Que eu vou pegar, vou usar, limpar e vou projetar você. Oh, aleluia. Não tem habilidade não para falar em público, é tímido. Eita, é desses que eu gosto. Você sabia que eu sou tímida? Quando me perguntavam a hora, querida, eu ficava até vermelha assim, eu não queria nem falar. Às vezes eu saía de perto só para não responder, de tão tímida que eu era. Mas Deus olhou e falou, eu vou fazer um negócio diferente aí. Aleluia. A fraqueza de Deus, querido, é superior à fraqueza humana. Aleluia. Deus pega aquilo que não é e transforma. Amém. É por isso que você hoje se encaixa no corpo de Cristo. Porque não importa de onde você veio, não importa o complexo de inferioridade que você teve, não importa como foi dura a sua infância, não importa como você sofreu, não importa se você comeu o pão que o diabo amassou, agora você pega o pão da vida e esfrega na cara do cão. Aleluia. Aleluia. Antes você era escravo do diabo, mas agora é você que manda nele. Oh, aleluia. Perdeu o cão. Aleluia. É loucura? É. Mas Deus, Ele é especialista em fazer isso, querido. Ele é especialista em pegar você que não tem diploma nenhum, não tem formação nenhuma, e transformar você num verdadeiro vaso de honra para Ele. Aleluia. Por isso é que, mesmo com os diplomas na parede, nós não dependemos dele. Desses diplomas. Nossa dependência é no Espírito Santo. Nossa dependência é em Deus. Aleluia. Como Paulo falou, a nossa capacidade não vem de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aleluia. Olha só o que diz no capítulo 3. De 2 Coríntios. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 3. A gente já leu esses textos, mas eu quero ler uns versículos que eu não li ainda. 2 Coríntios 3, versículo 7. Diz assim, e se o ministério da morte, falando aqui do ministério de Moisés, debaixo da lei, na antiga aliança, ok?
Ele diz, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, ou seja, inoperante, temporária, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Amém, queridos? Amém. Se houve uma glória resplandecente na operação da morte que era no Velho Testamento, imagina como não será de maior glória você agora contemplando a face de Jesus Cristo. Você sabe, Moisés não era nascido de novo, querido. Moisés não era imagem e semelhança de Deus, amado. Moisés era da velha aliança. Amém? No Velho Testamento, limitado em todas as formas. Mas quando eu e você nascemos de novo, nós temos o Espírito Santo morando dentro. Nosso espírito foi recriado. Você é a imagem de Deus. Você é a semelhança de Deus. Você é filho de Deus. Tem o DNA de Deus. Moisés não tinha isso e era um ministério glorioso. Então, o apóstolo Paulo, ele fala, como não será de maior glória agora que você é igualzinho ao seu pai? Aleluia. Aleluia. Existe uma glória, queridos, que nos pertence. Amém. Talvez você não usufrua dessa glória, mas ela está aí, disponível para você. Está aí, disponível para você, pela pessoa do Espírito Santo. Como não será de maior glória? Lembra? Esse ministério do Espírito. Lembra que nós falamos ontem que nós somos ministros do Espírito? Então nós trabalhamos em colaboração, em parceria com o Espírito Santo na terra. Se tem algo que Deus precisa fazer na terra, quem é que Ele vai usar? Você. Amém? Ele não vai usar a Coca-Cola, Ele não vai usar... Entendeu? Essas grandes empresas por aí, ele vai usar o corpo de Cristo. Agora, pode ter filho de Deus dentro da Coca-Cola. Amém? E fazer com que a Coca-Cola obedeça o plano de Deus. Mas quem é que opera e põe em ação o plano de Deus na terra? Diga eu. Aleluia. Não é o seu pastor. Não é a liderança só da igreja. É eu e você no corpo de Cristo. Operando a nossa função. E você tem uma função nessa terra, querido. De manifestar a glória de Deus por onde você passa. De expressar a bondade de Deus, a misericórdia de Deus para todas as vidas que você entra em contato. Aleluia! De fazer o plano de Deus se manifestar sobre essa terra. Amém? Voltando para 1 Coríntios. Vamos lá, para 1 Coríntios capítulo 4 agora. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 4. Ele diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios. Amém? Essa palavra dispenseiros aqui significa casa de distribuição, centro de distribuição. Olha o que Deus fez. Deus, ele pegou a riqueza da glória, que é o Espírito Santo em você. A esperança da glória é Cristo em vós. Então, ele pega o Espírito Santo, coloca dentro de você, e agora você se torna um centro de distribuição. Quer paz? Eu tenho paz. Quer sabedoria? Eu tenho sabedoria. Quer direção? Eu tenho. Está aqui dentro. Amém? Nunca diga, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei para que cidade mudar, eu não sei se é de Deus fazer. Não. Você tem toda a sabedoria que você precisa. Amém? A sua mente natural pode não ter, mas dentro de você, você tem toda a sabedoria que você precisa.
Aleluia. E olha o que diz, que você é um centro de distribuição dos mistérios de Deus. Mistérios de Deus. Eu sei que nos meios pentecostais, que, diga-se de passagem, eu andei muito nesses meios, a gente falava, é mistério. É um manto. É um rolo. Quando Deus falava, Jeová falava com a gente, no monte, que eu subia muito ao monte para orar. Deus se manifestava de várias formas. E às vezes, haviam profecias lá que a gente não entendia. A gente falava, é um manto. É mistério. E sabe, queridos, pode ser que seja mistério para a sua mente natural. Mas essa palavra mistérios de Deus aqui significa planos e propósitos. E esses planos e propósitos são mistério. Por quê? Porque são tão preciosos que Deus não deixou na superfície para todo mundo ver e ouvir. Amém. Eu falei ontem do tesouro. Foi ontem, né? Eu falei ontem do tesouro que você não deixa exposto em qualquer lugar. Tesouro é bem guardado. Amém. Se você vai em alto mar, você não vai achar os tesouros do mar boiando na superfície. Você tem que descer nas profundezas, para achar as pérolas lá embaixo, para achar aquilo que é valoroso lá embaixo. Assim é o plano e o propósito de Deus para a tua vida. É mistério, porque não está na superfície da sua arena mental e natural. Está aqui dentro, no seu espírito. E você tem acesso a isso toda vez que você quiser. Aleluia. Sabe lá em Lucas, não vamos abrir agora por causa do tempo, Lucas 10, Jesus disse, é-vos dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Aprove a Deus compartilhar com você os mistérios do reino de Deus. Aleluia. Ei, tá aí dentro, querido. Tudo que você precisa saber tá aí dentro. Toda a direção que você precisa e ainda vai precisar dentro na sua vida inteira. Está aí dentro. Os mistérios de Deus estão aí dentro. A vontade de Deus está aí dentro também. Aleluia. Eu posso chamar os músicos aqui? Venham já se preparando. Começa a tocar alguma coisa. Aleluia. Então, nós somos ministros de Cristo. Aleluia. Centros de distribuição dos planos, dos propósitos de Deus. Quando nós estamos orando por pessoas, orando em outras línguas, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos manifestando esses mistérios de Deus na terra, dando voz a essas coisas que estão escondidas, guardadas, não de você, mas foram guardadas para você. Aleluia. Deus não escondeu de você, queridos, o plano e o propósito, não. Ele guardou para você. Amém? Eu vou só ler um último versículo e a gente vai começar a fluir aqui com aquilo que o Senhor tem para fazer. Não faço ideia do que é, mas vai acontecer. Aleluia. Um último versículo que eu quero ler. Provérbios capítulo 20. No versículo 5. Diz assim. Como águas profundas é o conselho no coração do homem. Como águas profundas é o conselho. Essa palavra conselho significa plano e propósito de Deus. Veja bem, como águas profundas é o propósito ou o plano de Deus no coração do homem. Sabe, o plano de Deus já foi colocado no teu coração. Você nasceu com ele. Você não nasceu e depois Deus coçou a cabeça e disse, agora o que é que eu vou fazer? Não, o propósito já nasceu com você, querido. O plano de Deus já nasceu junto com você. Na verdade, eu ouso até a dizer que o propósito já existia antes de você. Você só existe por causa do propósito. O propósito de Deus é maior do que a tua existência. Então, não adianta você espernear, não adianta você querer fazer, porque você só vai ser completo, satisfeito nele, no propósito que ele criou para você antes de você nascer. Amém?
Então não adianta. Vai viver infeliz enquanto você não se render e falar, sabe uma coisa? Eu não vou tentar mais do meu jeito. Eu vou fazer do jeito que Deus quer. Aleluia. E você acha que não vai haver satisfação nisso. Você até acha que é pequeno demais isso que Deus projetou. Mas, querido, você não tem ideia do que Deus tem para a tua vida. É apenas o começo de coisas grandiosas que Ele tem para fazer na tua vida. Aleluia. Eu estou falando pelo Espírito para alguém aqui. Aleluia. Você pode pensar, não, mas os meus planos são maiores. Não, mas o que eu projetei para mim é um caminho bom, é um caminho assim correto. É para agradar a Deus que eu estou fazendo. As minhas ambições é para o Senhor, que depois eu vou usufruir disso e até abençoar o corpo. Querido, não adianta se não está em linha com o propósito de Deus para a tua vida. Agora, deixa eu só te dizer uma coisa. O Espírito Santo, ele não está na terra a partir de Atos 2, quando foi a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo está na terra há muito mais tempo do que você e eu pensamos. Ele estava junto na criação de Deus, querido. Na criação do mundo, o Espírito Santo estava lá. Aleluia. A Bíblia fala que quando havia um caos total, quando a terra era sem forma, estava sem forma e vazia, Deus disse, haja luz, mas foi o Espírito Santo que foi trabalhar. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, a face das águas. Aleluia. Ele estava só aguardando a palavra de Deus para colocar a palavra em ação. Por isso o Espírito Santo não pode operar sem a palavra. Porque ele precisa da palavra de Deus para se manifestar. Aleluia. Então, o Espírito Santo, ele sabe mais coisas do que você e eu. Amém? Ele entende melhor algumas coisas que você acha que você sabe. Mas o Espírito Santo, ele é um gênio. Ele é um especialista em conhecimento. Ele sabe de todas as coisas. Aleluia. E ele estava lá com o Pai, planejando e projetando o teu propósito. Então ele sabe como te conduzir para um propósito que vai te dar um fim que você deseja. Aleluia. Aleluia. Então, como águas profundas é o plano, o propósito de Deus no coração do homem. Mas a Bíblia continua dizendo que o homem de inteligência, o homem esperto, sábio, inteligente, ele vai tirar para fora. Aleluia. O que eu vou fazer? Qual é a direção que eu devo tomar? Qual cidade que eu devo morar? Qual passo eu devo tomar? Qual emprego eu devo aceitar? Está aí dentro. E o homem inteligente tira para fora esse conselho de Deus. Ele tira para fora esse direcionamento da parte de Deus. Aleluia. Você pode ficar de pé nessa manhã? Oh, aleluia. Aleluia. Eu não sei se tem alguém aqui que está precisando de direção na vida. Pode ser que tenha. Sabe, no momento que eu descobri o propósito da minha existência, sabe, a melhor coisa que pode acontecer contigo, primeiro é aceitar Jesus. A segunda é descobrir por que foi chamado. Para que você nasceu. Então eu não sei se existem aí questionamentos, impasses, indecisões, se você precisa encarar alguma decisão assim que você tem que tomar. Eu não sei o que é, se você só precisa de mais esclarecimento, mais iluminação em passos que você está dando, eu não sei qual é. Não importa. O que importa é que a gente vai agir como homem inteligente hoje. Amém? Quem é homem inteligente? É saber que aquela resposta que você precisa está aqui dentro. E é você que tira para fora o conselho de Deus. Amém, queridos? É de Deus você procurar gabinete do pastor? É bíblico você procurar a liderança, se expor, ouvir o que ela tem a dizer. Mas a Bíblia também diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E tem coisas que o teu pastor não pode definir para você, querido. Amém?
Tem coisa que é só o Espírito Santo que vai compartilhar o teu coração, o que fazer, como fazer, quando fazer, todos os como, quando e onde. É o Espírito Santo. Aleluia. E se por acaso você já está assim, há anos-luz na nossa frente, você já sabe exatamente qual passos dar em todas as esferas da sua vida, seja apenas paciente conosco, porque nós estamos crescendo. Amém? E ore junto conosco, só nos ajude se você já sabe o que fazer em todas as áreas da sua vida, em todas as decisões que você precisa tomar até Jesus voltar para a sua vida. Amém? Se esse não é o seu caso, junte-se a nós em fé. Comece, sabe, a procurar aquele tesouro, vasculhar dentro de você. A Bíblia fala que o Espírito de Deus é a lâmpada do espírito humano. Amém? Aleluia. Ele ilumina, ele esquadrinha os corações.